Mas agora temos destaque internacional, a gente vai atualizar o que está acontecendo no Oriente Médio. O cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã ficou ameaçado após os países trocarem disparos no Estreito de Hormuz. Temos o nosso analista Américo Martins para falar conosco sobre esse assunto. O já frágil acordo de cessar-fogo, né, Américo? O próprio presidente Donald Trump, ele foi questionado com relação a essa trégua, se recusou inclusive a dizer se ela continua ou não em vigor. Fato é, se o cessar-fogo já é uma grande dúvida, como a gente aponta a fragilidade desse acordo entre os dois países, o que dirá as negociações para um acordo de paz, Américo? Bom dia. Exatamente, Carol. Muito bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Você foi exatamente ao ponto. Esse cessar-fogo é tão frágil que nem os dois lados conseguem confirmar se ele continua valendo ou se ele não está valendo. As negociações também continuam em banho-maria, com os Estados Unidos tendo respondido às propostas iniciais do Irã no final de semana. O Irã diz que está analisando essas propostas, não respondem. Ontem nós tivemos disparos dos dois lados, um aumento muito grande da tensão no Estreito de Hormuz, o temor de que a guerra volte com toda a força ao Oriente Médio, com um impacto devastador na economia, e nós temos os principais líderes dos dois países, tanto o presidente Donald Trump como aqueles líderes que têm falado pelo lado iraniano, trocando acusações e narrativas muito violentas e muito atacando, muito críticas em relação ao outro lado. O que está acontecendo na prática, Carol? Como eu disse, a negociação está em banho-maria. Ninguém sabe se ela vai avançar ou não, apesar do presidente Donald Trump ter dito no domingo que aparentemente ele teria boas notícias, que haveria avanços nas conversas com o Irã. Mas, ao mesmo tempo, ele anunciou o chamado Projeto Liberdade, né? Que era para liberar aqueles navios que estão no Golfo Pérsico para eles poderem passar pelo Estreito de Hormuz com ajuda e apoio dos militares americanos. Isso foi considerado uma grande provocação pelo Irã, que continua mantendo fechado o Estreito de Hormuz, continua reclamando inclusive de um bloqueio naval que foi imposto pelos americanos contra as embarcações iranianas. Os iranianos dizem que essa tentativa de passar pelo Estreito de Hormuz sem autorização do governo do Irã é um problema para o cessar-fogo sendo desrespeitado, sendo ignorado pelos Estados Unidos, e ontem a gente teve troca ali de disparos entre os dois lados. A Marinha iraniana diz que disparou mísseis contra destroyers militares americanos que tentavam passar pelo Estreito de Hormuz e que teriam recuado. Os americanos dizem, através do seu presidente, o Donald Trump, que afundaram pelo menos 7 barcos iranianos que tentavam se aproximar ali de embarcações no Estreito de Hormuz, mas os dois lados também negam essas informações. Tanto o Irã nega que seus barcos tenham sido afundados, como os Estados Unidos negam que os iranianos tentaram atingir as suas embarcações militares. O presidente Donald Trump, inclusive, fez uma ameaça direta ao Irã, dizendo que os militares iranianos seriam arrasados, aniquilados da face da terra caso eles atacassem ou tentassem atacar navios americanos. No meio disso tudo, pelo menos 2 navios, um coreano e um dos Emirados Árabes Unidos, teriam sido atingidos no Golfo Pérsico, e pela primeira vez desde o início do cessar-fogo, o Irã também lançou ataques com mísseis contra o espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos, que conseguiram derrubar, segundo eles, a maior parte desses mísseis, embora um tenha atingido um porto importante nos Emirados Árabes Unidos. Então, no papel, a gente ainda tem o cessar-fogo. Os líderes dizem que não sabem se tem cessar-fogo ou não. E na prática, nós tivemos muitas violações ontem desse cessar-fogo e hoje vamos esperar que o dia seja um pouco mais tranquilo. Mas o próprio negociador do Irã, o principal negociador do Irã, Mohammad Ghalibaf, que é o presidente do parlamento do Irã, ele disse que os Estados Unidos estão colocando em risco a segurança do Estreito de Hormuz, em risco o mercado de energia, e que é intolerável para os Estados Unidos aceitarem que o Estreito de Hormuz é controlado pelo Irã e vai continuar sendo controlado pelo Irã. Nas palavras dele, o Irã está apenas começando a exercer o controle sobre essa área vital
da embarcação, do tráfego marítimo na região do Oriente Médio. Então a gente tem um acirramento muito grande dessa situação e, infelizmente, poucos movimentos em relação a uma saída diplomática, Carol.